A partir de agora, você vai assistir a um curso sobre excludentes e concursos de crimes com o professor Léo Paixão. Durante as 5 aulas, o professor de Direito Penal vai falar sobre o fato típico, o inter criminis, a ilicitude e a culpabilidade. Já está no ar a aula 3. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, para mais uma aula do Direito Penal com o professor Léo Paixão. Nesta aula 3, vamos trabalhar ilicitude, ou como a melhor doutrina gosta de falar, antijuridicidade. Mas, por favor, não se percam em relação ao nosso conteúdo. Na aula 1, falávamos sobre conduta, o comportamento humano, que pode ser comissivo ou omissivo. E não só isso, pela teoria finalista, necessariamente precisa ter dolo ou culpa. E trabalhamos também a ideia do nexo de causalidade, a tipicidade formal, material, inclusive, um parêntese aqui rapidinho, toda vez que você precisar alegar princípio da insignificância, a famosa bagatela, pelo amor de Deus, não esqueça de mencionar que se trata da excludente da tipicidade material. Normalmente as bancas não consideram completa a resposta se você não colocar esse vocabulário, essa terminologia, beleza? Mas aí nós continuamos a nossa aula e na aula 2, falamos sobre o inter criminis, aquele caminho percorrido pelo criminoso em que começa lá no seu pensamento, lá na cogitação, depois ele começa a sua preparação, que em regra não é punida, não para aquele crime que ele está percorrendo, a não ser que ele cometa um crime autônomo, foi flagrado, enfim. E depois ele vai para a execução. E ali, Deus nos acuda, porque pode ser da execução, pode consumar? Pode. Ele responde normalmente, mas pode vir a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o crime impossível e, havendo a consumação de crime sem violência, sem grave ameaça e tendo reparado antes do recebimento da denúncia, ele será beneficiado pela diminuição de pena, graças ao artigo 16, graças ao arrependimento posterior. Agora, nesta aula, eu vou avançar nas excludentes do crime. Você que vai fazer o exame de ordem, você que já é advogado, você que quer ter uma noção na prática de como pode ser absolvido o indivíduo, como é formado, estruturado o crime na prática, acompanhe comigo nesta aula 3, pois vamos falar das excludentes da ilicitude. Mas, Léo, todo crime já não é ilícito? Calma. Nem todo fato típico é ilícito. Claro que não. Imagina que eu estou diante de um agressor da minha filha. Eu que tenho 2 filhas e uma a caminho aí com 18 semanas de gravidez. Imagina um indivíduo atacando a minha filha. É claro que para salvar a vida dela, eu vou atacá-lo. E se nesse ataque a morte foi necessária para livrar e salvar a vida de minha filha, eu agi em perfeita licitude em relação ao Código Penal. Estamos falando, você já sabe, da legítima defesa. Então, nem todo fato típico, ele é ilícito. Mas, vamos lá, para ser ilícito, é necessário que o fato seja típico, é óbvio. Então, passado pelo fato típico, a conduta se amolda ali à legislação, não tem nenhuma causa excludente. Então, vamos agora analisar o seguinte. Do ponto de vista da lei, matar aquela pessoa, subtrair um determinado alimento, é ou não é ilegal aos olhos do Código Penal? E a resposta mais clássica do direito penal é: depende. E por que depende, Léo? Porque depende das circunstâncias. Vamos reviver algo que eu falei lá na primeira aula. Estamos diante do conceito analítico do crime. E já estudamos fato típico, agora ilicitude e ainda vamos estudar o quê? Culpabilidade. Fato típico e ilicitude tem a ver com o fato. De maneira objetiva, de maneira enxuta, de maneira fria, vamos analisar o fato. O fato é típico? Sim.
e ilícito, Léo. O Código Penal... Vamos fazer um parêntese aqui de novo, né? Quem sabe essa conversa chega até o nosso querido Congresso Nacional. O nosso código, ele é muito antigo. E o Brasil passou a adotar a teoria finalista tripartite há algumas décadas para cá, quando o código já tinha sido escrito. E quando eu digo a vocês essa estrutura, né, em relação a fato típico, ilicitude e culpabilidade, não está tão ordenado no Código Penal, está uma bagunça. Tem alguns artigos que vai falar da tipicidade, depois volta para a culpabilidade, depois fala de ilicitude, está bagunçado nesse sentido, não tem uma estrutura concatenada para entendermos. E em relação à antijuridicidade, ou seja, aquilo que não é permitido pelo Código ou é permitido, o Código não fala, ele só fala que vai excluir a ilicitude do fato, no seu artigo 23. Então, olhando para o artigo 23, a gente não sabe exatamente o que é lícito. Desculpa, perdão. A gente não sabe o que é ilícito. A gente sabe aquilo que torna o fato típico lícito. Portanto, vamos por exclusão. Então, já que não está, aquele fato não está moldado no artigo 23, podemos dizer, então, que aquele fato é ilícito e, portanto, continua sendo aí a prática de um injusto penal. Mas falando, então, das excludentes, vamos pensar juntos. Artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. São 4 hipóteses previstas no Código Penal que excluem a ilicitude. Detalhe importante, o Código Penal, ele não fala de mais outras excludentes, mas a doutrina e a jurisprudência falam. Por isso que a doutrina vai falar que o artigo 23 são as causas legais que excluem a ilicitude. Mas existem algumas causas extralegais que também excluem a ilicitude. Então vamos por ordem do Código Penal e vamos primeiro trabalhar estado de necessidade como uma causa excludente da ilicitude. Você é aluno de direito, ou se você já é formado, você já passou pela famosa história dos exploradores da caverna, né? E vocês sabem que ali eles entraram numa caverna para explorar e aconteceu ali uma espécie de terremoto, ficaram ali presos naquela caverna, os dias foram se passando, a fome foi batendo e aí ali houve uma decisão crucial. Matar ou não matar uma daquelas pessoas a fim de poder comer a carne humana e pelo menos os outros sobreviverem. Vocês lembram desse fato? Recentemente, foi lançado o filme, né, A Sociedade da Neve, onde jogadores lá do Chile iam para, salvo engano, para a Colômbia, não lembro, mas eles foram de avião e no meio do caminho houve um acidente ali nas Cordilheiras dos Andes. O avião acabou ali batendo nas pedras, enfim, e eles ficaram 72 dias, os que sobreviveram, né, 72 dias na neve. E depois de 7, 8 dias sem comer, sem beber, sem se alimentar, sem se nutrir, eles cogitaram a possibilidade, então, de comer a carne humana, só que naquele caso, a carne humana de quem já estava morto. Então, estamos diante de algumas situações aqui que nos fazem refletir, havia ou não havia um estado de necessidade? Porque em um podemos falar do homicídio, já que nos Exploradores da Caverna, estava vivo ainda e precisou matar para comer. No outro, apesar do cadáver, vocês sabem que o cadáver tem uma proteção jurídica no Código Penal. Então, em ambos os casos, estamos ou não estamos diante de um estado de necessidade? E para isso, eu queria te convidar a lermos o artigo 24, que regulamenta o estado de necessidade. Vem cá comigo, ó. O artigo 24, ele vai falar assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato, e aí não fala qual é o fato, enfim, pode ser qualquer um, para salvar de perigo atual, grava essa palavra, atual, que não provocou por sua própria vontade, nem podia, de outro modo, evitar, seja direito próprio ou alheio,
cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, a primeira coisa para você saber se uma pessoa está ou não em estado de necessidade é verificar o seguinte: há uma situação de perigo. Perigo para mim, perigo para minha família, perigo para outra pessoa, porque pode ser direito próprio ou alheio. Então, a pergunta é, sim, há um perigo, mas esse perigo é da minha própria vida? Ou seja, se eu não fizer isso, eu vou morrer? É esse o perigo? Sim. E esse perigo é um perigo iminente, ou seja, iminente significa próximo. Vai chegar, está bem próximo, mas ainda vai chegar. Ou esse perigo é atual. E aí, senhoras e senhores, aqui é crucial para a gente entender o seguinte: se não se trata de perigo atual, eu já descarto a possibilidade de estado de necessidade. Perigo atual para a minha vida, eu preciso me alimentar, senão eu vou morrer. Eu preciso me salvar, porque se eu não me salvar dessa situação, eu vou morrer. Então eu posso estar diante de um perigo atual, que envolve talvez uma enchente, um incêndio, a fome. Por isso que nesses casos a doutrina, a jurisprudência reconhece isso como perigo atual. Mas esse não é o único requisito para caracterizar o estado de necessidade. Além do perigo ser atual, ou seja, está acontecendo agora. Não está na iminência, está acontecendo agora. Além disso, eu preciso analisar o seguinte: fui eu que me coloquei nessa situação de perigo? Foi eu que provoquei esse perigo? Não, não foi. Opa, então começo a avançar nos requisitos do estado de necessidade. Estou tentando salvar a mim, a outro, pode ser família ou um terceiro? Sim, estou. Então a gente começa a avançar ainda mais no estado de necessidade, no nosso artigo 24. Mas tem um ponto que vocês precisam entender. Para eu me salvar desse perigo atual, eu preciso estar disposto a um sacrifício. Como assim, Léo? Eu vou fazer algo que eu não quero, mas se eu não fizer, eu não me salvo. Que é, talvez matar uma outra pessoa, talvez machucar uma outra pessoa, porque eu estou diante de um bem juridicamente tutelado pelo Código Penal, que é igual ou superior à do outro. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está num ambiente fechado e começa um incêndio. É normal que as pessoas comecem o quê? A correr. E quando você vê aquela multidão na sua frente, você vai ficando para trás, vai te bater no desespero, você fala, se eu não sair daqui, eu não vou sobreviver. E você acaba atropelando as pessoas que estão à sua frente, empurrando, batendo, machucando, pisando em cima dela. E você se salva. Aquele incêndio não foi provocado por você, você estava de fato num estado de perigo atual e foi o sacrifício para você sobreviver, acabar atingindo o bem jurídico de uma outra pessoa, machucando, matando, passando por cima, que seja. Esse é o estado de necessidade. Cai muito na prova sobre o famoso furto famélico. Furto famélico tem a ver com fome. Para quem não sabe, eu sou do estado do Tocantins, amo demais o meu estado. E tem uma sentença que viralizou, digamos assim, alguns 10, 15 anos atrás, em que o Ministério Público do Tocantins, ele denunciou um pai de família que havia subtraído 2 melancias de um desses vendedores ambulantes. Ele foi pego em flagrante, né? Chegou a ser encarcerado, ganhou a liberdade provisória depois, mas o Ministério Público denunciou pelo crime de furto. E quando ele faz a denúncia, lembra? Protocolou a denúncia, vai para a mão do juiz. O juiz, quando ele olhou, ele falou, não é possível. Ele não acreditou. E na decisão o juiz fala que se trata de um estado de necessidade famélico em razão da fome. E se ele digamos que se ele não comesse aquelas melancias, ele ou a sua família poderia ocorrer um perigo até mesmo de morte. Por isso, senhoras e senhores, falar de estado de necessidade é analisar o perigo atual que a pessoa não se colocou, mas ela está disposta a um sacrifício para proteger o seu bem jurídico maior, no caso, a sua vida ou a vida de sua família. Então, vamos reviver aqui rapidamente o artigo 24, só para a gente confirmar.
Estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Só para encerrar, vocês já devem ter ouvido falar de uma pessoa que, para sobreviver a um afogamento, né, acaba, sei lá, puxando o cabelo de uma pessoa que tenta ajudar e aí passa por cima por causa do desespero. E se essa pessoa que tentou salvar acaba morrendo, trata-se de um estado de necessidade, né, guardadas as devidas proporções, trata-se de um estado de necessidade. Mas vamos imaginar que um bombeiro, que tem o dever jurídico de salvar. Imagina que o bombeiro, em meio àquele afogamento da pessoa ou algo do tipo, aquela pessoa acaba tentando afogar o próprio bombeiro. O bombeiro é um cara de uma estrutura muscular muito forte e acaba revertendo a situação. E aí talvez ele entre em pânico e acaba usando, né, o corpo da outra pessoa para se salvar. E vem o grande questionamento. Nesse caso, o corpo de bombeiro, o salva-vidas, poderia alegar estado de necessidade? E aí o próprio Código, no seu artigo 24, parágrafo 1º, responde: não, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, senhoras e senhores, cuidado. O estado de necessidade não pode ser alegado por quem tem o dever legal de suportar aquele sacrifício. Tudo bem até aqui? Porque vencemos a primeira excludente de ilicitude do artigo 23 e podemos agora partir para o artigo 25, que trata-se da segunda causa excludente da ilicitude, legítima defesa. Vamos lá. Um cuidado que vocês precisam ter em relação à legítima defesa é não confundir legítima defesa com homicídio privilegiado. Como assim, Léo? Eu explico. Se você analisar o artigo 121, parágrafo 1º, você vai perceber que o Código Penal, ele permite 3 hipóteses de homicídio privilegiado. Só que homicídio privilegiado não é causa de absolvição, não é causa excludente do crime, não tem nada a ver. Na verdade, o homicídio privilegiado é uma causa de diminuição de pena. Se você reparar, lá fala que o juiz pode, mas na verdade, né, na prática ele deve, aplicar uma diminuição. Em outras palavras, no homicídio privilegiado, o agente ele é condenado. E na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz aplica uma diminuição. Diferente da legítima defesa, em que eu busco a absolvição. Daqueles 3 critérios para formar o conceito analítico de crime, eu estou tentando excluir a ilicitude e, portanto, não haveria crime. Tudo bem, Léo? Então, homicídio privilegiado é uma coisa, legítima defesa é outra. Traga-nos, então, os requisitos da legítima defesa. Pois bem, artigo 25, e eu convido você a analisar o artigo 25 no detalhe, para que você perceba cada um dos requisitos. Lembra que lá na aula 1 eu comentei para vocês que 80% do direito está no vocabulário? Então vem comigo, vamos analisar o artigo 25 para vocês perceberem o seguinte, ó. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, já é a primeira palavra para guardar. Guardem esse advérbio, moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, direito seu ou de outrem. Olha quantos requisitos para caracterizar a legítima defesa. Então vamos analisar o seguinte. Primeira coisa que eu acho que vocês têm de perceber é que a legítima defesa está ligada a uma injusta agressão. Anote essa palavra. Injusta agressão. Porque agorinha há pouco eu estava falando do homicídio privilegiado. E homicídio privilegiado é injusta provocação. Ele foi provocado,
não houve uma injusta agressão, mas para a legítima defesa, para ele ser absolvido por essa excludente, ele precisa provar que havia uma injusta agressão. Injustamente ele foi agredido, injustamente ele foi atacado. Mas, para se defender dessa injusta agressão, ele usa moderadamente dos meios necessários. Léo, o que é meios necessários? O instrumento pelo qual ele vai repelir aquela injusta agressão. Vejamos, se ele está diante de uma faca e diante de uma arma de fogo, e a faca por si só seria suficiente para repelir aquela injusta agressão, significa que se ele usar a arma de fogo ao invés da faca naquela circunstância, pode ser que não caracterize a legítima defesa, porque ele não fez uso dos meios necessários. Ele exagerou no meio. A faca era suficiente, uma pedra era suficiente, mas ele acabou usando a arma. Isso é questionável no tribunal do júri? Sem dúvida alguma. Isso é questionável, às vezes, até na jurisprudência, mas eu quero que vocês entendam o que o legislador quis falar com meios necessários. E outra, não basta só usar dos meios necessários, precisa fazer uso de forma moderada. Como assim, Léo? Uma facada era suficiente para repelir, para afastar a injusta agressão? Uma facada era suficiente. Então por que ele deu 5? Então por que ele deu 7? Um tiro na perna seria suficiente para afastar aquela injusta agressão? Parece-me que sim, mas eu não sei, porque depende do caso concreto. E no caso concreto, senhoras e senhores, quem julga isso é o tribunal do júri, aqueles 7 jurados, aqueles 7 cidadãos lá que vão determinar se ele fez uso dos meios moderados e de forma moderada, os meios necessários e de forma moderada. Então, vamos imaginar, eu já atuei em tribunal do júri em que precisei alegar legítima defesa. Em uma delas, foi uma legítima defesa de terceiros, em que um cara com uma faca, ele era lutador de capoeira, com uma faca ele conseguiu defender um amigo dele e matar um e atingir outros 2, para repelir a injusta agressão que o amigo dele estava sofrendo. Já em um outro tribunal do júri, com o uso de uma arma de fogo, um nosso assistido lá pelo NPJ da faculdade que eu trabalhava, ele foi absolvido pela legítima defesa e no caso concreto ele deu um tiro em um irmão e 2 tiros no outro irmão. Porque você fala assim, um tiro é suficiente? Pode ser que sim, mas no calor daquela situação em que a sua vida está em jogo, talvez 2, 3 tiros são ali ainda aceitáveis para caracterizar essa forma moderada do meio que ele se utilizou. Então, volto a dizer, depende do caso concreto, depende da forma como você vai alegar. Agora, outro requisito da legítima defesa. Vocês repararam que lá no estado de necessidade, nós abordamos a palavra apenas atual, perigo atual. Enquanto o artigo 25, legítima defesa, fala atual ou iminente. Então, no caso da legítima defesa, trata-se então de repelir uma injusta agressão que já começou, atual, eu já estou sendo agredido, ou repelir uma injusta agressão iminente, que está prestes a acontecer, e eu já reajo, porque pelas circunstâncias do fato, é claro que alguém vai me atacar. Por isso, na legítima defesa, pouco importa se é atual ou iminente, mas você precisa estar diante de uma injusta agressão. Para repeli-la, você precisa usar ali os meios necessários e de forma moderada. Está fazendo sentido a diferença entre o artigo 24 e o artigo 25? Porque dentro do artigo 25, principalmente para provas, dá para a gente explorar bastante coisas. Como, por exemplo, se uma pessoa se aproxima de mim, ou de alguém próximo a mim, mas em circunstâncias atuais ou iminentes, e age de forma agressiva, injustamente agressivo, e para repelir eu vou lá e ataco, eu estou me defendendo, isso era uma legítima defesa real, porque de fato isso está acontecendo. Mas existe uma legítima defesa putativa, que aí eu vou unir o artigo 25 com o artigo 20, parágrafo 1º.
artigo 25, cumulado com o artigo 20, parágrafo 1º. O que é uma legítima defesa putativa? Primeiro, vamos lá, vem cá. Essa palavra putativa, você encontra ela em vários ramos do direito, até no direito civil. Tem o casamento putativo, união estável putativa, sim ou não? Putativa é quando você acredita que está diante de um fato. Você tem a ilusão de estar vendo algo que, se você não fizer nada, você pode acabar morrendo. A legítima defesa putativa, você acredita que será agredido injustamente. Você tem a ilusão de que será agredido injustamente e, por causa disso, você já reage com os meios necessários, de forma moderada, àquele perigo iminente. Certo? Certo. Dê um exemplo, Léo. Imagina que você está passando por um beco, uma rua talvez estreita, à noite, escuro, e você percebe que de lá para cá está vindo o seu grande arquirrival. Não é um qualquer arquirrival, é uma pessoa que já te ameaçou, uma pessoa que já até falou, olha, eu vou te pegar da próxima vez, eu vou te matar, da próxima vez que você estiver sozinho, eu vou te matar. E quanto mais vai se aproximando dessa pessoa, mais você vai sentindo aquele medo, aquele temor de realmente morrer. E quando vai chegando pertinho, você percebe que ele coloca a mão no bolso, como se fizesse uma menção a pegar uma faca, uma arma ou algo do tipo, e antes que fizesse isso, você já o ataca, talvez até mata, talvez, enfim, não sei se você tem o porte, vou imaginar que você tem o porte de arma e acaba matando. O fato é, ele te agrediu de maneira real? Não. Ele iria te agredir de maneira iminente? Talvez não, porque ele não estava armado, ele só estava usando um celular e, na verdade, ele levou a mão ao bolso para pegar o celular. Mas repare, naquelas circunstâncias, fato concreto, senhoras e senhores, dava para imaginar que aquela pessoa iria realmente pegar uma faca, uma arma para te atingir? Sim. Então, estamos diante da legítima defesa putativa. Estamos diante da legítima defesa putativa. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Porque eu vou avançar na legítima defesa. Vou avançar na legítima defesa e dizer o seguinte, ó. Falei da legítima defesa real, acabei de falar da legítima defesa putativa, mas existe uma legítima defesa sucessiva. Para não virar bagunça, eu queria lembrar você o seguinte. Lembra que um dos requisitos do Código Penal, do artigo 25, é que haja com os meios necessários e de forma moderada? Por quê, Léo? Por que o Código Civil exige isso? Porque se ele age de maneira excessiva, vamos lembrar aqui daquele exemplo, né? Ele deu um tiro, 2 tiros seriam suficientes, mas o cara deu 10 tiros. Isso é excesso, isso é excesso. Ou em relação ao uso da faca, uma facada seria suficiente, mas o cara foi lá e deu 2, 3, 4, 5 facadas, já de maneira o quê? Excessiva. Ele responde pelo excesso. A vítima que estava se defendendo responde pelo excesso. A vítima da injusta agressão, tudo bem? A vítima da injusta agressão, que seria absolvido pela legítima defesa, pode não ser mais absolvido por causa desse excesso. Onde é que eu quero chegar com a legítima defesa sucessiva? Vamos imaginar que você seja o agressor. Aí você se aproxima de mim e, de forma injusta, você me agride. E eu, para repelir essa injusta agressão, eu começo a, sei lá, te dar socos, eu começo a dar facadas ou algo do tipo. Só que eu começo a agir já em excesso, eu já estou ultrapassando o excesso. No momento em que eu entro nessa fase do excesso, você passa a ser a vítima. E eu passo a ser, por causa do excesso, agir de maneira injusta, a agressão injusta. E aí você passa a ser a vítima e você faz uma legítima defesa sucessiva. Eu primeiro agi em legítima defesa e depois você agiu em legítima defesa em razão do excesso. Aí você vira para mim e fala assim, então é culpa recíproca, professor? Não existe isso no Código Penal, salvo lá nos crimes contra a honra, né? Que tem uma peculiaridade lá, mas o Código Penal não existe culpa recíproca. Já que você tentou me matar e agora, por causa do excesso, eu estou tentando te matar, então está tudo resolvido? Cada um responde pelo seu fato. Cada um responde pelo seu fato. O nosso Código Penal é o Código Penal que analisa o fato e não os autores do fato.
Está fazendo sentido para vocês? Entender a diferença entre legítima defesa real, legítima defesa putativa e legítima defesa sucessiva? Porque agora eu vou falar da última legítima defesa que eu trouxe para analisar com vocês. A chamada legítima defesa pré-ordenada. Pré-ordenada significa que você organizou uma coisa de maneira prévia. Pré-ordenada significa que você se organizou de maneira prévia. Tem a ver com os chamados ofendículos. Como assim, Léo? Ofendículos. Então, o que significa os ofendículos? Ofendículos é quando você usa de instrumentos de maneira propositada para defender um bem jurídico que é seu. São as famosas cercas elétricas. Lá na casa de minha avó, lá no interiorzinho do Goiás, a minha avó tem um muro que ela coloca cacos de vidros, né? Ali no muro. Aqui dali são os famosos ofendículos. A pergunta é, se um bandido, um ladrão, pula um muro e se machuca ali no caco de vidro, ali na cerca elétrica, se machuca, se lesiona naqueles ofendículos, você vai responder pela lesão corporal, talvez até pela morte, uma tentativa de homicídio? O direito fala que você está protegendo um direito seu. Mas aqui nós temos um problema, e eu vou olhar para cá para te falar o seguinte. Uma parte da doutrina entende que os ofendículos é um exercício regular do direito, enquanto outra parte da doutrina, e principalmente bancas como a FGV, entende que os ofendículos nada mais é do que uma legítima defesa pré-ordenada. Você defendendo a si mesmo ou defendendo a sua casa, a sua família, a partir desses instrumentos propositadamente lá colocados. Então, a questão é, se você for fazer a prova da FGV, fica atento. Trata-se de uma legítima defesa pré-ordenada. Se você for fazer prova de uma outra banca, talvez o CESP, fica atento, porque se trata de exercício regular do direito. Mas não importa se é legítima defesa pré-ordenada ou exercício regular do direito, haverá uma absolvição por excludente da ilicitude. Fez sentido para você? Não, Léo, não fez sentido porque esse negócio tinha que ser consenso. A vida real nem sempre é tão simples assim, né? Mas eu não quero é que você se esqueça. Legítima defesa real, legítima defesa putativa, legítima defesa sucessiva e legítima defesa pré-ordenada. Independentemente de qual, estamos diante de uma excludente da ilicitude e, portanto, o agente seria absolvido por ausência dessa antijuridicidade. Mas vamos avançar. Porque falamos aqui, então, do estado de necessidade, da legítima defesa e falta agora o inciso 3 do artigo 23, que são duas, na verdade, né? Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Vamos começar pelo estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento da lei. Quando fala estrito cumprimento, alguém está obedecendo o que a lei manda. Por exemplo, um policial que invade uma casa. A olho nu, você poderia falar que é um crime de violação de domicílio, sim ou não? Sim. Mas e se eu te disser que ele estava cumprindo a lei porque ele estava perseguindo um possível flagrante? Esse policial, nesse caso, ele tinha uma obrigação legal de invadir aquela casa, em razão da situação de flagrante. A mesma coisa o oficial de justiça. Aqui em Brasília, né, tem muitos concursos e já teve um concurso para oficial de justiça que na matéria de direito penal perguntaram exatamente isso. Oficial de justiça que adentra uma casa para o cumprimento de um mandado está no estrito cumprimento do dever legal. Agora, senhoras e senhores, um policial atirar em alguém, em um suposto criminoso que está fugindo ou algo do tipo, atirar não está previsto na lei. Então, cuidado. Atirar para se defender, atirar porque está numa perseguição, atirar para ver se alcance para o bandido ou algo do tipo, nunca foi estrito cumprimento do dever legal, porque isso nunca esteve na lei. Então, o parágrafo único do artigo 25, que foi acrescentado pelo pacote anticrime, é uma redundância, não tinha necessidade nenhuma. Mas eu até entendo o legislador,
porque eu já cheguei a presenciar policiais, eu já cheguei a presenciar advogados falando que é estrito cumprimento do dever legal o policial que atira numa perseguição. Não é, senhoras e senhores, não é. Agora, se digamos, né, um ladrão, um bandido, enfim, um perseguido, está atirando em direção à polícia e a polícia atira de volta, isso é legítima defesa. Isso é legítima defesa, mas não é estrito cumprimento do dever legal, porque para cumprir um dever legal, precisa estar previsto na lei, e isso não está previsto na lei. Avançando aqui, vamos falar agora do último requisito legal previsto no artigo 23, que é o exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Ou seja, eu estou exercendo um direito que está regulamentado na lei. Olha como o vocabulário é algo importante no direito penal. Exercício regular do direito significa que eu estou exercendo um direito meu que está previsto na própria lei. Vou te dar um exemplo. Você já deve ter estudado lá no direito civil. Lá no direito civil, você deve ter estudado esbulho, manutenção de posse, sim ou não? Pois é. Vamos imaginar que você está lá na sua fazenda, lá na sua casa, e de repente algumas pessoas tentam invadir a sua casa. E ao tentar invadir, você tenta repelir, afastar aquela invasão. O artigo 1210 do Código Civil fala que você tem o direito de defender a sua posse, pelos meios necessários, obviamente, com proporcionalidade, razoabilidade. Não é que você vai sair atirando para todos os lados. Não, não é isso. Mas você tem direito de defender. Ou seja, você está no exercício regular do direito de proteger a coisa que é sua. O artigo 1210, ele fala também do desforço imediato. O que é o desforço imediato? Você soube que invadir a sua casa e você imediatamente vai lá e tenta arrancar aquelas pessoas. Só que, quando eu falo arrancar, é pegar essas pessoas, tirarem da sua casa e você voltar para a sua posse, voltar para a sua propriedade. Pode ser que alguém sofra uma lesão? Pode. Pode ser que alguém sofra uma escoriação? Pode. Nesse caso, você será absolvido, porque você estava no exercício regular do seu direito. Sobre o aborto, né, algumas pessoas levantam a hipótese de que tivemos uma decisão alguns anos atrás do STF permitindo o aborto até o 3º mês, né? Há projetos de lei, inclusive, para que isso se prolongue, né? Além do 1º trimestre da gestação. Guardadas aqui as opiniões pessoais, o STF estabeleceu uma causa extralegal. De quê, Léo? De excludente da ilicitude. No caso da mulher grávida, cometer o aborto, né, realizar um aborto ali no 1º trimestre. Uma causa extralegal. Mas que caracteriza o quê? O exercício regular do direito. Afinal de contas, salvo engano, foi o ministro Barroso, que foi o relator, ele colocou, trata-se de um direito da mulher. Portanto, estaríamos aí diante de um outro exemplo do exercício regular do direito, no caso da mulher grávida. Encerrando o artigo 23, resta-nos então falarmos, né, das causas extralegais, ou seja, causas doutrinárias. Acho que você vai concordar comigo. Esses dias, né, estava tendo aí uma luta de boxe muito esperada aqui no Brasil, né? Não pelo profissionalismo, mas pelo marketing, né? Era uma luta entre um grande campeão pugilista brasileiro, Popó, e um outro artista brasileiro aí que nasceu aí na TV. O fato é, um saiu bem machucado, sim ou não? Saiu. Machucado mesmo? Saiu. Aliás, quando você assiste essas lutas de MMA, você olha para a cara da pessoa, às vezes nem a mãe reconhece. A pergunta é, isso não é crime de lesão corporal, Léo? Alguns casos chega a ser talvez até uma tentativa de homicídio. Por que nesse caso ninguém é acusado de lesão corporal? Porque a cara está completamente destruída e se você olhar a cara da pessoa após a luta e olhar o artigo 129, pelo menos você vai dizer que aquilo é lesão corporal. Mas se eu te falar que não é. Por quê?
Porque o bem jurídico violado não foi a vida. O bem jurídico violado é um bem que a doutrina reconhece como disponível, que é a integridade física. Não é à toa que você vai a um tatuador e aquilo é uma lesão corporal. É uma lesão, está fazendo uma lesão na sua pele. Por que o tatuador não é acusado de lesão corporal? Pela mesma razão que o pugilista não é. Porque foi dado consentimento a um bem disponível. Eu lembro de uma cena de um colega meu da faculdade que ele estava tão enfurecido com o celular dele que ele começou a bater no celular. Aí um outro colega nosso falou assim, deixa eu quebrar seu celular, já que você vai quebrar mesmo, deixa eu quebrar. Aí o amigo que estava quebrando falou, pode quebrar. Aí pegaram o celular, jogaram no chão, enfim. Repare, um quebrou um bem de outro. Parece ser o crime de quê? De dano. Mas por que nesse caso não será acusado pelo crime de dano? Por causa da excludente da ilicitude, que é o consentimento. Mas só para não deixar vocês confusos, pelo amor de Deus, nem sempre o consentimento pode ser utilizado como causa excludente de crimes. Vamos imaginar que eu dou consentimento para uma pessoa tirar minha vida. Eu estou meio decepcionado com a minha vida, eu estou querendo partir dessa para outra, você não quer me matar, não? Isso não existe. Por quê? Porque a vida é um bem indisponível. Então, nem sempre o consentimento será permitido em todos os casos. Agora, outro parêntese aqui, e aí nós vamos para a nossa revisão final aqui da aula. Olha só. Eu dei exemplos em que o consentimento exclui a ilicitude, mas há casos que o consentimento não tem nada a ver com a ilicitude, tem a ver com fato típico. Então, como é que eu vou saber diferenciar se o consentimento exclui o fato típico ou exclui a ilicitude, Léo? Quando o consentimento for uma parte integrante do tipo penal. Por exemplo, artigo 213, crime de estupro. No artigo 213, que é o crime de estupro, qual é o verbo, qual é o núcleo do tipo? Constranger. E o que significa constranger, Léo? É obrigar uma pessoa a fazer o que ela não quer ou obrigar que ela consinta, obrigar que ela permita que faça com ela aquilo que ela não quer. Em outras palavras, o consentimento compõe a estrutura do artigo 213, pois, se for dado o consentimento, o fato é o que, senhoras e senhores? Atípico. É uma relação sexual consentida, natural, tranquila, sem nenhum problema legal. Mas, se eu retiro o consentimento do artigo 213, passa a ser crime. Se eu coloco o consentimento naquela relação sexual, eu estou diante de um fato atípico, porque aquela tipicidade, ela não será verificada pela presença do consentimento. Agora, só para finalizar, quando o consentimento não é parte integrante do artigo, por exemplo, artigo 129, se você ler todo o artigo 129, traz alguma exigência de consentimento ou não consentimento? Não. O consentimento não é parte integrante da leitura, da descrição do artigo 129. Por isso que, dado o consentimento e o bem é disponível, o suposto autor daquele crime não responderá por nenhum crime. Espero que vocês tenham entendido toda a ideia teórica das excludentes da ilicitude, porque agora, nesta reta final da nossa aula, eu queria trazer algumas questões, trazer um quiz aqui para firmarmos o entendimento dessa matéria, e eu tenho certeza que você vai revisar bem comigo aqui agora. Olha só que interessante, vamos explorar bem aqui essas questões. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco. O que efetivamente acontece? Na tentativa de se defender,
Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou o inquérito para a apuração. Francisco, então, contrata você na condição de advogado para patrocinar seus interesses. Considerando os fatos narrados, com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogado, deverá esclarecer que seu cliente, olha lá, letra A, não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude em razão de sua provocação anterior. Letra B, atuou escorado na excludente de ilicitude da legítima defesa. Letra C, praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente. Letra D, atuou escorado na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Eu queria analisar com você aqui alguns pontos nessa questão. Primeiro, olha a letra D. Atuou escorado na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Por que eu já posso excluir o estado de necessidade? Porque quando eu falo de estado de necessidade, eu estou diante de um perigo atual, no qual eu não me coloquei. E se você perceber, houve uma certa provocação por parte dele. Agora, do outro giro, o dono desse cachorro bravo, ele queria atingir, né, o nosso Francisco aqui. Mas o ponto importante é, o cachorro seria, vamos imaginar se o cachorro atingisse, né, o nosso cliente aqui. O cachorro iria responder por algum crime? Você sabe que não. Mas você sabe que o dono do cachorro responderia. Sim, sim. E o cachorro é o que nessa história? O cachorro é o que a gente chama de autoria mediata. Exatamente isso. A autoria mediata é o meio pelo qual eu chego onde eu quero chegar. Por isso, ele poderia sim responder por homicídio caso o cachorro chegasse, matasse ou, né, deixasse ele muito ferido a ponto de morrer. Poderia responder por tentativa de homicídio. Então, o estado de necessidade está descartado aqui por nós. Letra C, isso. Praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente? Vamos lembrar que conduta atípica é uma conduta que não está prevista, descrita no Código Penal. Ora, matar um cachorro está previsto na lei penal. A pergunta é, o fato é típico. A questão é, vamos lembrar que cachorro não é tratado como um ser humano, por mais que você ame, por mais que você goste, não é exatamente tratado como um ser humano, mas ele é um objeto protegido pelo direito, como, por exemplo, se você destruir um carro, o crime de dano, além das influências lá do Código Ambiental em relação a isso. Mas a letra C não pode, porque a típica não é a conduta. Letra B, atuou escorado na excludente da ilicitude da legítima defesa. E por que nós estamos diante da legítima defesa? Porque, do ponto de vista do cachorro, né, do ataque do cachorro, é uma injusta agressão. E você, para repelir a injusta agressão, a atual, diga-se de passagem, você usou do único meio que você tinha, a faca, e com um golpe de forma moderada, você atingiu o cachorro. Portanto, legítima defesa. Vamos conferir a alternativa correta aqui dessa nossa primeira questão. Maravilha. Antes da gente passar para a próxima questão, só analisa por que a letra A não é correta. Não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude em razão de sua provocação anterior. Eu queria usar essa palavra provocação só para lembrar do homicídio privilegiado novamente. Homicídio privilegiado são três hipóteses. E elas não são cumulativas, são três hipóteses separadas. É quando você mata alguém por um relevante valor moral, por exemplo, matar o estuprador da sua filha. Relevante valor social, quando você acaba matando ali um estuprador de uma cidade que já pegou várias moças. Ou a terceira situação, quando você ali, diante daquela violenta emoção causada por uma injusta provocação, você age de maneira ali rápida, né, imediata. Então, não confunda homicídio privilegiado, em que há uma condenação, mas recebe uma diminuição de pena, com a legítima defesa, que a pessoa é absolvida e não recebe nenhuma pena.
Próxima questão. Veja essa daqui, ó. Tainá, legalmente autorizada a pilotar barcos, foi realizar um passeio de veleiro com sua amiga Raquel. Devido a uma mudança climática repentina, o veleiro virou e começou a afundar. Tainá e Raquel nadaram desesperadamente em direção a um tronco de árvore que flutuava no mar. Apesar de grande, o tronco não era grande o suficiente para suportar as duas amigas ao mesmo tempo. Percebendo isso, Raquel subiu no tronco e deixou Tainá afundar, como o único meio de salvar a própria vida. A perícia concluiu que a morte de Tainá se deu por afogamento. A partir do caso relatado, assinale a opção que indica a natureza da conduta praticada por Raquel. Perceberam que Raquel estava numa situação de perigo. Uma situação de perigo que não foi ela que se colocou. E para ela se salvar, precisaria haver um sacrifício. E o sacrifício aqui foi a vida da amiga em detrimento da sua própria vida. Reparem que aqui se amolda muito bem para o artigo 24 do Código Penal, o estado de necessidade. Vamos ver aqui as alternativas. Raquel deverá responder pelo crime de omissão de socorro. Reparem que o artigo omissão de socorro, artigo 135, a pessoa comete quando ela não faz absolutamente nada, quando ela poderia pelo menos pedir ajuda para alguém, gritar para alguém, ou ela mesma poder ajudar. Vejam, Raquel não tinha condições de ajudar e também não tinha para quem pedir ajuda. Não seria o caso. Letra B. Raquel agiu em legítima defesa, causa excludente de ilicitude. Letra C. Raquel deverá responder pelo crime de homicídio consumado. E letra D. Raquel agiu em estado de necessidade, causa excludente de ilicitude. Qual letra você marcaria? Letra C ou letra D? Na tela, vamos ver a resposta. Raquel agiu em estado de necessidade, causa excludente de ilicitude. Acho que isso já ficou claro para você, mas eu queria acrescentar uma informação aqui bem importante para você. Lembra que eu comentei que existe a legítima defesa putativa, que é quando a pessoa ela age achando que algo iria acontecer a ela tem a ilusão, não é isso? Existe também o estado de necessidade putativo, em que você vai analisar o artigo 24 ao lado do artigo 20, parágrafo 1º, estado de necessidade putativo. Léo, dê um exemplo do estado de necessidade putativo. Imagine que a pessoa ache que está num estado de perigo, que se ela não, matar alguém, ela não vai conseguir sobreviver. Por exemplo, a pessoa quando entra em choque, num afogamento, ela perde a noção das coisas. Ela não sabe se ela está no fundo, ela não sabe se está no raso, ela perdeu ali a dimensão da realidade. Ela está em pânico. E aí imagina uma situação de uma pessoa que se afoga ali e em razão daquele afogamento, daquele pânico, ela acaba agarrando uma outra pessoa, afogando a outra pessoa para se salvar. Só que quando ela consegue ali levantar, ela percebe que estava no raso e não havia perigo algum. Se ela conseguir provar, claro, né? Estamos falando aqui de tribunal do júri no final das contas. Se ela conseguir provar que ela acreditava que estava em perigo, se ela provar que ela não tinha percebido que ela estava no raso e que na cabeça dela a única forma de se salvar daquele perigo atual era, né, sacrificando a vida da amiga, da outra pessoa que estava do seu lado, ela pode ser absolvida pelo estado de necessidade putativa. Então, lembrem-se, não é só a legítima defesa putativa, existe também o estado de necessidade putativo. Vamos para a próxima questão? Sobre causas de justificação, só para fazer um parênteses, a doutrina chama as causas excludentes da ilicitude como causas de justificação. Olha, eu pratiquei um fato típico, tá? Eu matei uma pessoa, havia dolo ali, havia tipicidade formal, tipicidade material, mas eu matei por isso. Eu estou justificando. Por isso que as causas excludentes da ilicitude também são chamadas pela doutrina de justificação. E vamos analisar então aqui ponto por ponto. Letra A, o motorista A ignora o sinal de parada obrigatória e conduz o veículo em sentido diverso
para evitar blitz de trânsito. Se o disparo de arma de fogo pelo policial B, visando o motorista A, produz apenas danos superficiais no veículo deste, mas impede sua efetiva fuga da blitz, a ação do policial B é justificada pelo estrito cumprimento do dever legal. Letra B. Não se admite legítima defesa para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, derivada de culpa inconsciente do agressor. A ausência de responsabilização penal de atletas na produção de lesões corporais entre si, durante a prática de esportes violentos, como lutas oficiais de boxe e competições de artes marciais regulamentadas, está diretamente relacionadas à hipótese de consentimento real do titular do bem jurídico ofendido. Essa letra D é exatamente a hipótese que eu comentei com vocês sobre o consentimento ser uma causa extralegal, uma causa doutrinária, uma causa jurisprudencial, como excludente da ilicitude. Mas vamos lembrar, nesse caso aqui, o consentimento não é parte integrante, não é elementar do tipo penal, como é o caso do artigo 129, lesão corporal. Por isso que ele está localizado aqui na excludente de ilicitude. E só para finalizar esse assunto sobre o consentimento, não é porque eu vou entrar numa luta que o meu consentimento é válido por si só. Quantos anos eu tenho? Eu tenho idade, eu tenho capacidade para dar consentimento? Ou o meu representante legal está junto comigo? Por isso que no caso de cirurgias, que é uma intervenção na sua integridade física, se você olhar olho nu, é uma lesão corporal a cirurgia de uma criança, precisa do consentimento de quem? Dos pais. Ele é o titular nesse caso, ele é o representante legal. Espero que tenha sido clara a aula e a gente se encontra na próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.